Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Essa é a conversa que a gente vai ter, partindo da premissa de um fato que aconteceu. De uma situação que aconteceu, que creio que tem que acontecer com a nossa vida todos os dias. Todos os dias tem que acontecer isso. Nós vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 20. Perdão, até o versículo 19 somente. Do 13 ao 19. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Agora simplesmente ouça, não precisa abrir. Olha o que esse mesmo fato diz em Marcos. Saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. Só ouçam. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles respondeu: João Batista e outros, Elias, mas outros um dos profetas. E eles lhe disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Esse mesmo fato, Lucas também descreve, dizendo: E aconteceu, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo-lhe Pedro, disse: O Cristo de Deus. Amém? Senhor, prepara os corações nesta noite. Que seja terra boa, Senhor. Que a Tua palavra entre, produza frutos, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Teu poder se manifeste nos corações, Senhor. Que o Teu poder, Senhor, seja trabalhado na vida de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Te glorifico por esta noite. Te glorifico pela Tua presença neste lugar. Te glorifico pela oportunidade de Te louvar. Te glorifico pela oportunidade de Te confessar, Senhor. Glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus, abençoa todos aqui nesta noite, Senhor. Abençoe nossos visitantes, Senhor. Abençoa o Davi, Senhor, que amanhã estará começando um novo trabalho. Faz ele prosperar ali, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe nossos irmãos enfermos, Senhor, que talvez não puderam vir a esta casa por causa da sua enfermidade, Deus. Abençoe os irmãos que não vieram, Senhor, por negligência ao seu nome, Senhor. Mas em nome de Jesus, abençoa todos pelas suas ricas misericórdias. Seja conosco agora, Senhor, nos abençoe com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amado, por que eu queria falar tete a tete com você? Jesus estava ali simplesmente com os discípulos. Ele fez uma pergunta crucial, tremenda, grandiosa, que você tem que fazer todo dia na sua vida. Jesus chegou para os discípulos e disse: Vós quem dizeis que eu sou? Para vocês, quem eu sou? Porque antes ele perguntou quem é o Filho do Homem, né? Mas depois ele diz: quem eu sou? Para vocês.
E eu venho nessa noite com a autoridade dada por Deus, como se Cristo estivesse aqui, para perguntar para você pessoalmente, quem é Cristo para você? Quem é Jesus para você? Como se Jesus estivesse aqui perguntando, como embaixador de Cristo, estou aqui te perguntando, para você, quem eu sou? Jesus te faz essa pergunta. Você pode responder? Você consegue responder essa pergunta? Qual é a sua resposta, então? Qual é a sua resposta quando Cristo te pergunta quem eu sou? Porque às vezes a gente fala, quem Jesus é? Eu e você conversando. Não, quem Jesus é para você? Porque eu não conheço o teu coração, você pode falar qualquer coisa para mim. Você pode recitar os louvores, você pode falar qualquer coisa, um versículo bíblico falando de Jesus, mas quando Jesus, o Cristo em pessoa, que conhece o seu coração, conhece o seu pensamento, conhece a sua alma, chega para você e pergunta, quem eu sou? O que você responderia? Para Cristo não se mente. Para Cristo não se esconde nada. O que você responderia tete a tete com Jesus? Quando Jesus questiona você, quem eu sou? Eu estou falando só com os visitantes não, irmão, estou falando com todo mundo. O Evangelho é para todo mundo. Certa vez uma irmã me falou assim, eu queria que a igreja pregasse uma coisa para mim. Eu falei, o Evangelho é para todos nós. Naquele momento eu não respondi nada, mas depois pensando, o Evangelho é coisa maravilhosa. E quando vem uma palavra dessa, aqui eu não estou falando para ímpio, não, estou falando para todos nós. Quando Jesus chega para a nossa frente e diz, para você, Fabiano, quem eu sou? Para você, fulano, quem eu sou? O que você responderia? Você pode responder? Qual é a sua resposta? Diante de Jesus, qual é o seu posicionamento diante de uma pergunta dessa? Tão crucial e verdadeira e tão importante. Qual é o seu posicionamento diante de tudo isso? Porque nós quase nos posicionamos quase sobre tudo. A gente se posiciona sobre política, sobre atualidades, sobre ciência, tecnologia. Alguns amam filosofia. Gostam de tantas coisas, futebol, você sabe, tem seu posicionamento, tem sua opinião sobre tudo, sobre muitas coisas, mas quando a pergunta vem da pessoa de Deus, as coisas ficam mais sérias. Aí você começa a pensar o que as outras pessoas dizem sobre Jesus, sobre o Filho do Homem. Naquela época muitos questionavam que o Filho do Homem era um dos profetas, talvez ressurreto. Que Cristo fosse um dos profetas ressurretos. Que Cristo fosse mais um profeta. Que Cristo fosse mais um homem, talvez de Deus. Que Cristo fosse mais alguém abençoado para abençoar. Que o poder de Deus estava sobre ele, mas para muitos ainda Cristo não era Deus. Cristo ainda não era o Filho do Homem. E a sua opinião é a mesma que a multidão diz, porque a multidão está errada. A sua opinião é a mesma que todo mundo diz. Você vai na corrente da opinião dos outros, ou você simplesmente sabe de Jesus porque ouviu um pouquinho do que o pastor falou, ou do que o irmão lá da igreja falou, ou daqueles anos que você passou na igreja, ou do que você ouviu nos louvores, que fala da pessoa de Jesus. Você sabe isso? Sabe, porque muita gente respeita o nome, muita gente sabe desse nome, muita gente ouviu desse nome, mas não tem posicionamento, que se Cristo perguntasse diante dele, ele não saberia responder.
Muitos, quando chegarem diante de Cristo, vão tremer, queridos. Tremer. E muitos conhecem, mas não têm posicionamento na sua vida, não têm realmente a resposta na ponta da língua. Eu já disse na EBD, ou talvez aqui, quando eu estive lá na Cracolândia de São Paulo, evangelizando lá, a gente pega pessoalmente os viciados para evangelizar. E certa vez eu estava evangelizando, 2 vezes aconteceu isso comigo, evangelizando um viciado, e eu comecei a falar de Jesus. E quanto tempo estava, é uma conversa realmente, mas é ali tentando colocar Jesus na vida daquele homem, tentando que ele possa abrir os ouvidos para Jesus. E aí o cara começa a conversar com a gente, aí ele começa a falar que ele era levita e começa a pregar para mim. E aí foi lá viajando no Velho Testamento, falou sobre Abraão, falou sobre a fé de Abraão, e falou sobre aquilo outro do Velho Testamento, começou a pregar daquele ritmo bem acelerado, pentecostal mesmo, e ele falava que foi levita, e começou a falar de Deus, falou de Deus, falou de Deus. Quando parou no final da conversa, eu pude perguntar, e Jesus está onde aí? Cadê Jesus? Jesus não chegou aí. Faltou na conversa daquele homem chegar a Jesus. Mas ele ouviu de Jesus? Claro que ele ouviu de Jesus. Frequentou uma igreja, tinha a Bíblia na mão, você acha que ele não sabia de Jesus? Mas não sabia responder sobre Jesus. E eu perguntei, vem cá, você teve um encontro com Cristo? Um deles pôde dizer, não. Muita gente anda ouvindo de Jesus, mas não sabe falar de Jesus. Às vezes para dizer, Jesus é santo. É santo. Jesus é grande. É grande. Jesus é maravilhoso. É maravilhoso. Amém, glória a Deus. Isso é realmente tudo certo. Aí vai lá ver o Velho Testamento, olha lá a promessa de Deus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas ele não é isso na vida dele. Sabe por quê? Abre em 1 Timóteo. Muita gente sabe de Jesus, mas não sabe reconhecer Jesus. 1 Timóteo 3. Acompanha comigo. Perdão. 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3. Olha só. Sabe, porém, isto, sabe por que as pessoas não sabem, não tem nada a ver com Jesus? Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Paulo até manda Timóteo fugir desses homens. Poderia colocar aqui, segundo a misericórdia de Deus, sabe, porém, que no presente sobrevirão tempos difíceis. Os homens são isso. Porque essa listinha aqui é a humanidade hoje. Talvez essa listinha aqui seja até você. Não fique com raiva de mim. Estou dizendo que você tem todos esses adjetivos aqui, não. Mas isso aqui está simplesmente simbolizando o homem pecador. Inclusive, quando Paulo estava falando para Timóteo, ele estava falando de gente que estava perto de Timóteo. Sabe o que estava dizendo? Timóteo era pastor. Ele estava dizendo com pessoas que estavam dentro da igreja. Pessoas que realmente não reconheciam Jesus. Que não conheciam Jesus. Alheios à pessoa de Cristo. Muitos tendo forma de piedade, como se fossem homens piedosos, como se fossem talvez religiosos, que talvez frequentassem ou tivessem uma vida parecida correta, alheios à pessoa de Cristo. Sem ter na ponta da língua a resposta para o Cristo que pergunta: quem você diz que eu sou?
E ninguém se importa com a pessoa de Cristo. Ninguém se importa. Porque quando se trata de Deus, você fica simplesmente questionando: estou sem dinheiro. Eu estou sem saúde, eu estou com causas na justiça. Eu preciso de prosperidade para a minha empresa. Culto dos empresários para que eles prosperem. Eu tenho meus problemas emocionais. Deus, meus problemas emocionais, Deus. Deus, meus problemas sentimentais, Deus. Deus, meu medo por causa da violência do mundo, Deus. Quando Cristo é muito mais que isso. Quando Cristo é muito mais que as coisas da vida desta terra. Quando Cristo é muito mais transcendente. A pergunta que ele fez: quem o mundo diz que é o Filho do homem? Quem o mundo diz que é o Filho de Deus? Quem vocês dizem que eu sou? Está na sua vida? Sabe a resposta? Ou quando você responde, tem sinceridade? Porque a resposta, às vezes, quando as pessoas falam de Jesus, é outra. Como eu falei de dinheiro, eu falei de saúde, falei de causas, prosperidade. Quando às vezes mesmo as pessoas dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Será? Aquele que me dá a bênção, né? Aquele que me dá saúde, aquele que vai me sustentar, aquele que vai me prosperar, que chamam até Jesus de Deus, mas nunca Cristo foi Deus na vida daquela pessoa. Fala até que Jesus é Deus, mas Jesus é o Deus do ventre dela, porque Jesus só serve para cuidar dela nesta terra. A alma podre do pecado, arrogante, ganancioso, como nessa lista aqui diz, a alma perdida, totalmente perdida, falando que Jesus é Deus. Será? Será? Porque conhecer Deus, querido, causa um temor. O temor, eu digo que é respeito por Ele. Conhecer Deus, conhecer Cristo, causa tremor. Porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Com certeza, se Cristo perguntar quem você diz que eu sou, muita gente vai gaguejar, vai tremer. Conhecer Jesus causa isso. Conhecer Jesus, querido, causa fascínio. Fascínio? Como assim? Porque maravilhoso Ele é. Não pode simplesmente um Deus que me dá comida para comer. E esse fascínio inclui compromisso com Ele. Então não posso dizer que Jesus Ele é meu Deus se eu não tenho compromisso com Ele. Conhecer Deus causa mudança. Mudança. Mas mudança incluindo dependência da sua alma. Porque você não muda sozinho. É Ele que muda a gente. Conhecer Jesus é assim. Cristo, Filho do Deus vivo. Qual é a sua resposta? Quando Cristo te pergunta: mas para você, quem eu sou? Para muita gente, Cristo é sobrenome de Jesus. Cristo é sobrenome de Jesus. Cristo não é sobrenome de Jesus. Jesus não tem uma identidade lá, como se fosse possível ter na época, lá a certidão de nascimento, Jesus Cristo, não. Cristo, o que significa Cristo? Cristo vem do grego, Christos, mas lá no hebraico, eu acho que Christos, é por aí, irmãos, mas vem do grego, e lá no hebraico é Machia, que significa Messias. Talvez você já saiba disso. Isso é Cristo. Messias, não é, mas o que é Messias, Fabiano? Me lembra aí. Messias
foi aquele que por Deus foi prometido que ele enviaria. É o enviado, o ungido de Deus enviado. Ah, enviado? Então, tá, beleza. Machia é aquele enviado. Mas, por que enviado? Porque era necessário que ele fosse enviado. Para salvar o homem do pecado, era necessário que Deus viesse à terra. Quem é Cristo? Para você, quem é Cristo? Quem é Cristo para você? Jesus está perguntando para você quem eu sou. Pedro aqui já te deu uma dica. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro aqui já estava dizendo uma dica. Tu és aquele Messias que foi enviado para libertar o povo de Deus, para salvar o homem do pecado, da miséria da morte, das misérias da nossa vida, porque foram as nossas misérias que fizeram Deus prometer isso já no passado. Foram as nossas misérias que fizeram Ele cumprir esta promessa em Cristo, aleluia. Foi as nossas misérias que fizeram Ele pagar o preço naquela cruz. Foi as nossas misérias que foi a nossa miséria que Ele nos coloca hoje, todo dia nos colocando, questionando para a nossa vida, quem eu sou para você? São os nossos pecados que fizeram Jesus vir a esta terra. Foi por nossa causa que Ele saiu daquele lugar maravilhoso que Ele estava, à destra de Deus, e veio a esta terra. E Ele pergunta, quem eu sou para você ainda? E o nosso contexto aqui muito maior ainda do que o de Pedro, porque nós sabemos que Ele é o Messias, foi o enviado, nós sabemos que Ele morreu na cruz, Ele ainda não tinha morrido na cruz, talvez Pedro não tinha nem o entendimento ainda disso, e nós sabemos que Ele morreu na cruz pelo nosso pecado. Nós temos o convite dEle sempre, temos o convite dEle no nosso ouvido. E o que nós podemos responder quando Ele pergunta, quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é uma verdade tremenda, que não deve estar somente na nossa boca, mas no nosso coração. Porque Ele foi grandioso para conosco. Tudo que Jesus desceu, porque tudo que Ele fez por nós, todo o convite, todo esse evangelho minucioso que nós já temos, tudo que Ele fez por nós, mediante tudo isso, o que você pode responder? O irmão aqui leu, esse Cristo, tudo que Ele fez por nós, amados, ouve Jesus falando com você. Tudo que eu fiz por você, não me apeguei ao fato de ser igual a Deus, diz Jesus. Antes, assim mesmo, eu me esvaziei, diz Jesus, assumindo uma forma de servo. Eu me tornei semelhante a homens, e como homem me humilhei, e fui obediente até a morte de cruz. Você recebe essa palavra de Jesus? Mas meu nome, Jesus dizendo, foi exaltado de sobremaneira, que todo joelho há de se dobrar, que todo joelho, tanto no céu, na terra, debaixo da terra, há de se dobrar e há de me confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas em nome de Jesus, confesse Jesus Cristo hoje. Eu tento imaginar Jesus olhando para Pedro. Eu não posso falar com convicção se Jesus sorriu para Pedro, quando Pedro disse aquelas palavras maravilhosas.
Mas eu creio que havia satisfação no coração de Jesus, porque Pedro falou com sinceridade. A nossa boca tem que ser sincera quando confessa Jesus. E a nossa resposta, querido, tem que ser esta. Tem que ser esta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eu estou aqui agora perto de você. Pedro era discípulo, querido. Ele estava dizendo: ó, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e eu estou caminhando contigo. É assim que tem que ser a nossa vida. Ao ser questionado por Jesus, Jesus dizer: quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro estava dizendo: tu és o meu Cristo, tu és o meu enviado, tu foi enviado para mim, tu veio me salvar, tu veio me libertar. Tu veio para mim, veio cumprir a Escritura, veio se cumprir a maravilhosa Escritura que diz que tu era prometido para libertar Israel. Tu és o meu Cristo. É assim que tem que se confessar na nossa vida, todo dia. Todo dia, assim como o pastor falou pela manhã, nós temos o dever de orar. E talvez, porque não na nossa oração dizer: tu és o meu Cristo, o Filho do Deus vivo. E Deus vivo não é simplesmente um Deus que tem vida, mas é um Deus vivo e operante, que operou na nossa vida, que fez maravilhas no nosso ser, e que talvez ainda não fez em alguns aqui, porque ainda não confessaram a Ele. Sabem que Ele é o Cristo, mas ainda não falaram com sinceridade: tu és o Cristo. A resposta tem que ser essa. A resposta tem que ser sim: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Não pode ser que ele é um dos profetas, que ele não é um caminho. A resposta é só essa: tu és o Cristo, Salvador do mundo e Salvador da minha vida. Porque sem essa resposta na terra, não dará para ser depois. Se Ele não for seu Deus aqui na terra, Ele também não será depois. Jesus é o seu Cristo. Jesus está perguntando para você: o que eu sou? Jesus é o seu Deus. E irmãos, eu estava me questionando isso na minha casa. Me questionando. A Bíblia nos confronta. E eu comecei a me questionar. E essa pergunta veio para mim. Eu falei: Senhor, mas eu sou teu servo há tanto tempo. Tanto tempo. Mas às vezes, como cristãos, a gente falha, deixando de confessar o nome de Jesus. Como cristãos, a gente deixa de confessar a Jesus. Como cristãos, a gente às vezes não vem a um culto, simplesmente porque não confessou a Jesus. Às vezes a gente deixa de fazer um bem, porque não está confessando Jesus. É necessário confessar. É necessário confessar, crer no Cristo, que Ele é tudo que a gente precisa. Ele é tudo, você não precisa de mais nada. Às vezes a gente está com problema de saúde, às vezes a gente está com problema financeiro, a gente vai estar com problemas no trabalho, a gente está com problema aqui, problema, a gente está cheio. Mas Cristo é tudo que você precisa. Cristo é tudo que a gente precisa. Cristo é tudo que vai nos elevar. Cristo realmente é o sustento da nossa alma. Cristo é a nossa salvação. Cristo realmente é a nossa alegria. Cristo, eu posso sorrir em meus problemas com Cristo, simplesmente porque eu confesso Cristo. Mas tem dia que a gente para de confessar. Aí para de orar, para de ler, e aí tropeça, cai. Simplesmente porque deixamos de confessar. Simplesmente, e aí a gente se questiona: Senhor, por que estou tão vazio? Por que estou tão assim, tão para baixo? Tua boca está confessando Jesus Cristo?
A sua vida está confessando Jesus Cristo. E, querido, experimenta confessar Jesus uma vez. Eu não estou sentindo aqueles arrepios que tem que dar. Não tem que dar arrepio, não, querido. Clama a Deus para que Ele revele no teu coração quem é Cristo. Porque a bênção de Pedro ali foi porque o Pai tinha revelado a ele. Tinha demonstrado a ele. Por isso que havia sinceridade em Pedro. Saber que Cristo é o Cristo, porque eu estou falando, não adianta. Clama a Deus para que Ele coloque na sua vida Cristo, o Filho do Deus vivo. É assim que se confessa. Em comunhão com Deus, porque alguma coisa aconteceu na sua vida. Porque realmente Deus entrou em você, falou com você, mexeu com você, realmente transformou você, e assim com a sua boca, pode dizer com sinceridade, e no seu coração está lá cravado, Cristo, o Filho do Deus vivo. Pede ao Pai, não reclama da vida não, não reclama das coisas não reclama da igreja não reclama do pregador, que ele é feio, que não sabe falar direito, tropeça nas palavras, mas simplesmente fala com Deus, dizendo, Senhor, eu quero falar de verdade, que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, em mim. Se Cristo te perguntar, eu quero simplesmente com a minha boca falar com palavras santas, dizendo para o Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simplesmente porque eu conheço você. Eu conheço o Senhor. Mas a gente para lamentar de muitas coisas, querido. E deixa de simplesmente olhar para Jesus. A multidão está errada. Não vá pela multidão. Vá para Jesus. Olha para Jesus. O que Ele fez. O que Ele quer fazer. O seu amor, com o seu imenso amor. Nós lemos aqui Filipenses, o irmão leu, essas coisas maravilhosas da pessoa do Cristo. E às vezes a gente põe Cristo em outra coisa, Cristo é outra coisa para a gente. A gente quer Cristo como um subsídio para a nossa vida, como um alimento ali temporário. Cristo é eterno. Cristo é vida. Cristo é libertação. Cristo é cura para a sua alma. Cristo é vida eterna, querido. Você quer mais alguma coisa que isso? Os males dessa vida vão passar. Eu sei que Ele nos ajuda. Eu sei que Ele nos abençoa. Eu sei que Ele nos faz até prosperar nesta terra. Faz muita coisa por nós. Mas simplesmente tenha Cristo. Porque você pode estar passando fome em casa. Se Cristo está lá, você já tem tudo. Você já tem tudo. Confessa Jesus. Creia nele. Seja Ele Cristo em você. Peça ao Pai esta revelação e, assim como Pedro, seja um bem-aventurado. Eu glorifico a Deus porque eu sou um bem-aventurado. Conheço Jesus. Como eu tropeço. Como eu erro. Mas eu sou um bem-aventurado. Queira ser um bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. Uma pessoa que avança na sua vida. Uma pessoa que tem realmente uma bem-aventurança, que é feliz, que é bem-sucedida. Pedro, com aquelas palavras dadas pelo Pai, ele era um bem-aventurado. Seja um bem-aventurado. Como diz em Mateus, a pergunta é simples. E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Já notou a mudança? A mudança aí? Porque se foi o Pai que te revelou, é porque hoje você tem ouvido a voz de Deus.
Se foi o Pai que falou contigo, hoje você tem ouvido da parte de Deus. O homem que não confessa Jesus não ouve Deus, não. O homem que não confessa Jesus, a palavra de Deus entra por aqui e sai por aqui. O homem que não confessa Jesus não quer nem saber de Jesus. Mas graças a Deus, quem revela é o Pai. E aí é decretada a bênção. E aí é decretada a maravilha. E aí é decretado realmente a maravilhosa graça de Deus por nós. Porque o Pai revelou. Mas ele era bem-aventurado porque o Pai revelou. Não foi carne, não foi sangue, não foi um homem, não foi pregador, não foi nenhum discípulo dali. Foi Deus que revelou a ele. Pois eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus aqui fez um trocadilho com Pedro. O nome de Pedro no grego era Petra, que significa pedra. Jesus fez um trocadilho. Muita gente diz que Pedro é a pedra. Tem muitas interpretações para essa questão. Mas Pedro não é pedra, não. O próprio Pedro, depois lá, ele testifica que Jesus é a pedra. A pedra aqui era a afirmação de Pedro. Eu edificarei a minha igreja sobre a afirmação de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso que igreja não é igreja batista, não é a igreja do Cristo, o Filho do Deus vivo. Seja igreja. Eu te convido para ser igreja, não para frequentar igreja. Isso aqui é maravilhoso, vem sempre, mas eu quero te convidar para ser igreja. Está estabelecida na pedra fundamental chamada Jesus Cristo. Seja igreja. Não existe coisa melhor que ser igreja. Não existe coisa mais maravilhosa do que ser igreja. Sobre a afirmação que o Cristo nosso é o Filho do Deus vivo. Muita gente aí está fundamentado em homens. Fundamentado em homens que já morreram, estão mortos e vão ficar mortos. E no dia do juízo estarão mortos eternamente. Mas nós podemos ser igreja fundamentadas no Deus vivo. Seja igreja. Por que não ser igreja? É por isso que Pedro também estava sendo bem-aventurado. Cada vez mais bem-aventurado. O quê? Eu vou fazer parte de uma igreja que não vai ruir nunca. Eu vou realmente ser um monte inabalável. Porque eu estou edificado sobre a rocha. Edificado sobre Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Cristo fundou a igreja aqui, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E mais uma coisa, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é simplesmente porque o diabo e suas potestades vão se levantar contra a igreja e vão cair, não. Quando você se torna igreja, ele está dizendo, ó, você que era escravo do inferno, hoje não é mais. Quando você confessa Cristo, o inferno cai, o inferno recua. Quando a nossa boca e o nosso coração está cheio de Cristo, o inferno vai para trás. O inferno vai para trás. As portas do inferno, o inferno não vai pertencer mais a você. Se o diabo se levanta, ele vai cair. Se ele tenta, ele vai cair. Simplesmente porque você confessa Cristo. Oh, maravilha! Oh, maravilha de Deus! Seja igreja. Seja igreja, irmão meu. Seja igreja. Testifica, confessa Jesus Cristo todo dia. Não deixa o Cristo, o Filho de Deus vivo, sair da sua boca, da sua mente, da sua vida. Porque, como o pastor diz, pela manhã, os dardos do maligno, os inflamados do maligno, não vão vir sobre você não, já estão vindo. Estão aí aos montes, chegando sobre nós. E se nós deixarmos de confessar, aí a gente pode cair. Mas se a nossa vida for confessar Jesus,
o Cristo do Deus vivo, o teu coração está firmado nele. Não importa dado inflamado, não importa as portas do inferno, pode vir o maior oral dos demônios que ele vai recuar. Porque confessar Jesus te coloca em outro patamar. Não um patamar de que tem opinião sobre quem é Jesus, mas que conhece Jesus. Te coloca em uma outra situação, porque o mundo diz que Jesus é isso, Jesus é aquilo, e Jesus é aquilo outro, mas você diz que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo que me libertou, me tirou da potestade das trevas, o Cristo que me firmou aqui em sanidade. Porque sem Cristo não há sanidade. As pessoas dizem que é livre-arbítrio. Nós, às vezes, pregamos livre-arbítrio. A pessoa escolhe Deus e não escolhe. Ninguém escolhe ir para o inferno, não. Não há sanidade em escolher o inferno. Mas se você não confessar a Cristo, você está indo para o inferno. Mas confessar a Cristo te coloca na sanidade de quem é Cristo, de quem é Deus, do que Ele fez por você, do sacrifício dEle por você, da salvação que Ele está dando para você, da vida eterna que Ele está dando para você, da libertação lá do pecado, que você era merecedor, você é merecedor pelo inferno, da salvação que Ele deu por você daquilo, da vida eterna que você vai viver com Ele em gozo. Sanidade, porque isso é inteligência, isso é realmente conhecimento maravilhoso. Confessa Jesus. Confessa Jesus. Ele é tudo o que precisamos. Cristo é tudo. Pedro poderia estar dizendo, e vós que dizeis que eu sou, Pedro poderia dizer, tu és o enviado de Deus, o profeta de Deus enviado para nos abençoar. Não, para Pedro foi revelado, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E para você, o que está sendo revelado? O que para você, o que Deus está falando para você? Jesus está perguntando para você, eu sou o seu Cristo, eu sou a sua salvação, eu sou o seu Deus, porque Filho do Deus vivo, Ele está dizendo que Ele era o Filho de Deus, Ele está dizendo que Ele era o próprio Deus ali presente. Mas para vós, quem eu sou? Pergunta o Senhor. Confessa a Jesus, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.